Fala devs, beleza? Eu sou o William Costa e sejam todos muito bem-vindos ao canal WDev. Galera, no vídeo de hoje vamos falar sobre dois tipos de funções do PHP, funções anônimas e arrow functions. E a gente vai ver na prática as diferenças e também como utilizar cada uma delas. Só que antes disso eu quero convidar você que ainda não é inscrito no canal a se inscrever. Tem vídeo novo toda semana e eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Galera, para o vídeo de hoje eu trouxe aqui um index.php que eu já carreguei aqui no meu navegador e também um arquivo de estilos aqui para deixar os exemplos do vídeo um pouquinho mais bonitos. Mas nenhum desses estilos aqui ou essa estrutura PHP já implementada influenciam no resultado, são apenas para estilização do vídeo. Eu vou abrir aqui o arquivo index.php, fechar esse meu painel lateral aqui para ficar com mais espaço para a gente digitar. E galera, a gente vai começar falando sobre funções anônimas. Funções anônimas são muito úteis quando a gente tem uma estrutura que precisa estar dentro de uma função, mas que vai ser utilizada em um único lugar. Então essa função ela tem um escopo muito reduzido. Ela vai ser criada e executada em um mesmo local. Em nenhuma outra parte da aplicação vai utilizar essa função ou precisa dessa estrutura dessa função. Então dessa forma, galera, a gente consegue criar funções sem nome realmente. E a gente pode passar essas funções para dentro de uma variável, passar como argumento dentro de outra função, retornar num callback de função. Então a gente vai ver aqui alguns exemplos de como implementar funções anônimas em PHP. Beleza, galera? Para o nosso primeiro exemplo aqui, eu vou colocar um echo aqui, porque eu estou utilizando o navegador ao lado aqui para fazer os exemplos. Então eu vou colocar aqui uma linha, um HR aqui, HTML só para separar os exemplos e também um H2 aqui só para definir o título dos exemplos, tá? Vou colocar aqui como exemplo 1, né? Nosso exemplo de funções anônimas aqui, número 1. Então aqui eu já posso carregar no navegador, vamos ver? Apareceu certinho aqui o exemplo 1, galera, e aqui embaixo a gente vai implementar o nosso primeiro exemplo. Galera, um exemplo muito bacana que dá para a gente aplicar funções anônimas é no filtro de um array, no filtro de dados de um array. Então vamos colocar aqui um array de dados numéricos, né? Vamos chamar ele de números mesmo, números. Esses números aqui, eu vou colocar alguns números aqui, 10, 13, 15, 20, 27, 29 e 35. Beleza, temos esses números aqui, vamos colocar mais um aqui, vamos colocar 40 aqui. Beleza, temos esses números aqui para trabalhar e o que eu quero fazer, galera, é retornar somente os números que são múltiplos de 10 ou os múltiplos de 3, de 4, de 5. E para isso eu posso fazer um for each nesse array aqui, ficar validando um por um, ou eu posso utilizar a própria função do array filter que o PHP nos dá. Então a gente vai chamar o array filter e dentro dela, galera, a gente pode passar um argumento que é uma função anônima. Então a gente vai fazer o seguinte. Primeira coisa aqui, eu vou colocar um debug, galera, só para ir printando aqui no navegador o que a gente está fazendo, tá? Então eu vou colocar os números aqui dentro e só para ficar uma visualização um pouquinho melhor aqui do exemplo, tá? Eu vou colocar na mesma linha, tá, galera? Mas pode deixar separadinho os seus debugs. Aqui eu tenho os números, deixa eu atualizar aqui no navegador. Beleza, já ficou legal, já apareceu para mim aqui. E aqui abaixo, galera, eu vou chamar a função arrayFilter e vou passar para ela um dos argumentos dela sendo uma função anônima, né? Então, vou fazer o seguinte, galera. Vou colocar aqui números, que vai ser a nossa própria variável aqui, a nossa variável filtrada já. Ela vai receber arrayFilter. O primeiro argumento da arrayFilter aqui vai ser os nossos próprios números, né? Que aqui é o meu array de dados. Galera, até aqui não tem nenhuma função anônima, tá? A gente está utilizando somente o PHP puro aqui para filtrar esse dado. Só que o segundo argumento aqui, ele recebe uma função. Então a gente pode passar aqui function, passa direto o function aqui, não precisa definir nenhum nome. Dentro dela aqui eu posso passar alguns argumentos, né? ArrayFilter indica que a gente pode passar um argumento aqui que será o item, né? O valor ali de cada um dos índices aqui do array, então eu vou chamar de item mesmo. Beleza? E eu crio uma estrutura mesmo de função aqui dentro, galera. Então tá aqui, função, a gente tem a função que vai receber um valor de item aqui e a gente vai ter que retornar para ela. Então a gente dá até um return para ela aqui, onde eu vou colocar o item. E aqui eu vou verificar, né, se ele é um múltiplo de algum número, né? Então, por exemplo, se eu quero verificar se ele é um múltiplo de 10, eu uso o sinal de % aqui, coloco o número 10 aqui, então ele vai dividir esse cara por 10 e pegar o resto dessa divisão. Se o resto dessa divisão for igual a 0, indica que ele é um múltiplo inteiro desse número, né? Então, por exemplo, se a gente executar isso daqui, ele vai filtrar esses valores. Todos os que forem divisíveis por 10 e o resto for 0, ele vai trazer aqui pra gente como resultado. Então, aqui eu vou copiar esse cara e vou colar aqui embaixo.
Beleza? Vai ser o print do nosso resultado. Vamos ver o que ele fez pra gente, galera. Vou atualizar aqui. Olha que legal, 10, 20 e 40, que são os 3 múltiplos aqui de 10. Se eu troco aqui, por exemplo, para 5, os múltiplos de 5, vamos ver? Já trocou aqui pra gente e criou aqui os múltiplos de 5. Aqui, galera, a gente passou diretamente uma função como argumento, mas também a gente pode criar uma variável com essa função. Por exemplo, eu posso recortar ela daqui e criar aqui uma função chamada filtrar, por exemplo, que é uma variável, né, filtrar, e eu vou fazer o seguinte, filtrar recebe a função. Aí eu preciso passar ponto e vírgula aqui no final, galera, porque essa estrutura de função anônima está dentro da variável. Então, dessa forma, eu crio uma função aqui dentro dessa variável e posso executá-la aqui dentro do ArrayFilter. Vamos tentar de novo? O resultado continua o mesmo, porque ela continua funcionando corretamente. E, galera, uma coisa importante que a gente precisa saber sobre funções anônimas é que elas não têm acesso ao escopo global, o escopo do pai aqui dessa função. Então, por exemplo, se esse número 5 aqui fosse uma variável chamada múltiplo, por exemplo, se eu colocar dessa forma e criar uma variável múltiplo aqui fora, múltiplo igual a 5, por exemplo, ele não vai funcionar. Se eu atualizar, ele vai dar um erro para mim. Ele nem funcionou, nem executou a nossa função aqui. Por que que ele não executou e não continuou o nosso projeto ali? Por quê, galera? Porque esse carinha aqui, esse múltiplo, ele está no escopo do pai. E a função anônima ela só tem acesso ao seu escopo interno. Para utilizar valores de fora, a gente precisa usar uma closure aqui, então a gente coloca use e coloca a variável que a gente quer, múltiplo. Então eu vou passar a utilizar esse múltiplo que estava aqui fora. Se eu executar agora eu tenho meu projeto funcionando. Então deixa eu até dar um debug nesse múltiplo aqui para ficar legal. Aqui no nosso exemplo. Então dessa forma, galera, eu estou utilizando um valor que está no escopo externo dentro da minha própria função anônima. Aqui se eu troco então para 3, por exemplo, ele vai trocar os meus resultados aqui. Se eu troco aqui para 10 de novo, ele vai trazer mais 3 resultados aqui, né? 10, 20 e 40. E galera, como eu falei que dá para colocar em uma variável aqui, né? Vamos criar um exemplo aqui utilizando a variável e executando essa variável também. Então deixa eu copiar aqui esse exemplo de número 1 aqui. Vou colocar aqui embaixo como exemplo de número 2. Já vou pular algumas linhas aqui para ficar um pouco mais distante do final. E aqui, galera, eu vou fazer o seguinte. Vou criar uma variável aqui que vai ser uma função que eu vou chamar ela de formatar. Formatar, que ela vai receber uma função anônima, então vai ser function. Aqui eu vou passar um texto para ela, um valor de string para ela. E o que ela vai retornar para essa variável aqui, galera? Na verdade, para essa função que vai ser executada, né? A gente vai transformar todo o texto aqui em letras maiúsculas. Então aqui eu vou colocar um mb underline str to upper. Estou utilizando a biblioteca mb aqui, tá, galera? Mas você pode utilizar assim também, str to upper. Porém, essa biblioteca aqui consegue entender os acentos ali como um caractere só, né? Então, é bem legal utilizar quando você está escrevendo textos em português, que a gente tem caracteres especiais ali como cedilha e letras com acento, né? Então, aqui eu tenho o texto, né, que eu vou responder aqui para ele. Né? E aí, galera, eu quero colocar mais coisas aqui. Então, na hora que vier esse texto aqui, eu vou colocar 2 underlines ao final e 2 underlines no começo aqui também. Beleza? Essa formatação aqui é o que ele vai fazer com o nosso texto se a gente chamar essa função. Então, eu vou usar aqui, galera, uma variável para receber esse texto, que vai ser texto igual formatar. E aí eu executo como função mesmo. Coloco aqui os parênteses como função e passo um texto aqui. Vou passar o texto William aqui, tudo em minúsculo. Beleza? Coloquei o William aqui e esse texto. Se eu coloco esse print R novamente aqui, galera, se eu executar dessa forma, esse texto William aqui tem que estar com 2 underlines antes, 2 underlines depois e também todo o texto aqui em letras maiúsculas. Vamos atualizar para ver. Olha que massa, galera, deu super certo aqui, apareceu o nosso texto aqui. E aqui eu usei uma variável, né, mas eu posso executar diretamente dentro do próprio exemplo aqui, dessa forma, e até removo daqui, galera. Então, ele já vai funcionar. Eu posso testar aqui passando outros textos aqui como wdev, aqui como YouTube. E todos eles estão executando a nossa função anônima. E galera, um outro modo aqui de criar as variáveis com funções anônimas aqui é utilizando arrays também. Talvez não seja tão boa a prática assim, mas dá para criar funções anônimas dentro de arrays e utilizar esse próprio array para executar suas funções. Então vamos criar aqui, galera, um array de funções, vamos chamar ele de functions aqui mesmo, beleza?
E aqui dentro, galera, a gente vai colocar alguns índices que vão receber as funções. Então eu vou colocar aqui um índice chamado up, beleza? Que ele vai receber uma função que vai transformar tudo em letras maiúsculas. Então é exatamente isso aqui que a gente vai fazer. Vou até copiar ali. E a gente vai fazer o seguinte, function, texto, abre e fecha aqui as chaves, vai retornar mbstr_to_upper e aqui o ponto e vírgula. Beleza, esse é o up. Vou copiar esse cara, vou colar aqui embaixo, vou chamar aqui de down e str_to_lower. Aqui, letras minúsculas. Então, se eu executar o down, vai ser transformado tudo em letras minúsculas. Aqui eu vou colocar o seguinte, por último aqui, vou criar um hide aqui para ele esconder o texto. Então, para isso, eu vou usar uma combinação de funções de string aqui, tá, galera? Pode usar expressões regulares também, tá? Mas dessa forma aqui, como eu quero só ocultar todos os caracteres, vai funcionar bem legal. str_pad. Aqui eu vou colocar uma string vazia, como se fosse... É que eu não tenho nada na string. Eu quero que tenha o mesmo número de caracteres do texto, então vai ser o tamanho do texto, strlen do texto, e ele vai substituir tudo por asteriscos. Beleza? Então, se eu executar essa função aqui, ele vai transformar todo o meu texto em asteriscos. Beleza? Tenho o meu array de funções aqui, né? Se eu executo um debug nesse cara, galera, eu vou colocar um debug aqui, mas eu vou apagar ele, é só para a gente entender um pouco mais de como ele está sendo formado aqui. Se eu executo, galera, olha aqui, up virou uma closure, down virou uma closure, hide virou uma closure. Então, ele criou realmente as funções dentro de cada um dos índices. Então, se ele criou dentro de cada um dos índices, se eu fizer essa execução aqui, só que passando um índice, como se fosse formatar aqui em cima, só que passando o índice, ele vai funcionar. Então, vamos copiar esse carinha aqui e vamos trocar aqui de formatar para functions. E aqui eu vou usar qual dos índices que eu quiser. Eu quero primeiro o do up, né? Então, para transformar tudo em letras maiúsculas. Se eu fizer dessa forma aqui, em teoria ele vai funcionar. Então, vamos executar. Transformou tudo em letras maiúsculas. Agora, vamos ver aqui se ele vai transformar em letras minúsculas. Down. Letras minúsculas, galera. Tá funcionando. Vamos colocar agora o hide aqui para finalizar. Deu super certo, galera. Trouxe aqui também o nosso hide. Então, dessa forma, a gente criou dentro de um mesmo array 3 funções diferentes e cada uma delas sendo chamadas pelo seu índice aqui. E, galera, o nosso exemplo de número 4 aqui, a gente vai fazer basicamente o que a gente fez com o array, só que utilizando uma outra função para retornar a função anônima. A gente vai criar uma função padrão nomeada para retornar uma função anônima. Um pouquinho estranho aí o exemplo, mas funciona também. E é uma das formas de você utilizar as funções anônimas aí retornando dentro da própria função inicial da chamada. Então vamos fazer o seguinte, galera. Exemplo de número 4, a gente vai criar uma função, a gente vai chamar ela de getFunction. E aqui dentro a gente vai passar um tipo para ela, beleza? Um tipo aqui que vai ser retornado. Vou criar um switch aqui, um switch case, que vai ser o seguinte, switch de tipo, e aqui dentro eu vou colocar os cases. Se for up, ele vai retornar para a gente uma função que vai transformar em letras maiúsculas. Então, eu vou copiar até a função daqui de cima. Ele vai retornar isso aqui para a gente. Então, return esse cara aqui. Ponto e vírgula, porque eu preciso fazer isso. Vou copiar esse case up aqui e vou colar aqui atrás, case down, né? E só vou trocar aqui para to lower. Mesma coisa. Agora, eu vou copiar aqui e vou colocar o hide. Beleza? Para o hide aqui, vou copiar aqui em cima que tem um pouco mais de texto. Então, vou colocar aqui. Então, eu posso executar essa getFunction aqui e depois executar a próxima função. Então, galera, a gente vai fazer o seguinte. Aqui embaixo, eu vou executar diretamente no exemplo. Então, eu vou copiar esse exemplo daqui e vou fazer o seguinte. Ao invés do functions aqui e desse up, eu vou trocar para getFunction e passo aqui a função que eu quero. Eu quero a função up. Beleza? Vamos atualizar aqui para ver. Deu certo, transformou em letras maiúsculas. Agora eu quero a função down. Vamos trocar aqui. Transformou em letras minúsculas também. E agora a função hide. Vamos ver se ela vai ocultar nosso texto. Deu certo, galera. Olha que legal. Ocultou o nosso texto aqui. E para provar que a gente está executando exatamente aqui, eu vou trocar aqui para ele ocultar tudo com Ws aqui. Então vamos executar. Trocou todos os caracteres aqui para Ws, né? Então, galera, dessa forma a gente já tem o nosso projeto funcionando com
várias formas de implementar aí funções anônimas. Inclusive, esse último exemplo aqui, galera, ele poderia ser uma função anônima, né? A gente poderia colocar aqui, deixa eu apagar esse getFunction daqui, criar uma variável chamada getFunction aqui. E aqui, galera, eu posso executar dessa forma aqui. Então, eu vou fazer o seguinte, getFunction agora vira uma variável, e essa variável eu posso colocar ela aqui, né? Posso colocar ela aqui e colocar ela aqui novamente. Porém, como agora ela é uma função anônima, eu tenho que colocar ponto e vírgula aqui no final. Então, colocando ponto e vírgula aqui, ele passa a continuar funcionando. Nosso projeto continua funcionando corretamente aqui. Se eu troco para wdev aqui, também vai funcionar, galera. Deixa eu atualizar aqui. Olha que massa que ficou. Então, galera, dessa forma a gente fez 4 exemplos aí bem bacanas de funções anônimas em PHP. Mas agora chegou a hora da gente falar sobre as Arrow Functions e entender a diferença entre elas, né, galera? Então, vamos para o nosso exemplo de número 5 aqui. Deixa eu copiar esse cara aqui, exemplo de número 5. Galera, a única limitação que a gente tem para utilizar Arrow Functions é que você precisa estar com PHP acima do 7.4, né? Arrow Functions foram introduzidas no PHP 7.4, então para utilizar eles precisa dele ou de uma versão mais atualizada, beleza? Mas galera, Arrow Functions são funções anônimas, né? Elas não têm um nome definido, mas elas têm uma estrutura de definição mais simplificada. Então aqui, por exemplo, quando a gente definiu essa função anônima, a gente precisou aqui de bastante código aqui, né? Bastante texto aqui digitado para que ela pudesse ser executada, inclusive as estruturas aqui de chaves e tudo mais. Com as Arrow Functions a gente consegue definir elas em uma linha só, e elas são muito utilizadas quando a gente precisa de uma ação muito simples, como essa daqui de transformar o texto em letras maiúsculas, minúsculas aqui, né? E a gente não precisa de uma implementação tão grande, né, e complexa dentro do código. Então, galera, a gente vai fazer alguns exemplos aqui utilizando Arrow Functions também, e o primeiro deles, galera, a gente vai fazer quase uma cópia aí do exemplo, daquele nosso primeiro exemplo com os números lá, onde a gente filtrou esses dados, né? Então, aqui em cima a gente colocou uns números e filtrou esses dados. Eu vou copiar esse array de números aqui e esse print também, porque a gente vai usar essa mesma base, por exemplo, para a gente conseguir comparar as duas estruturas. Vou atualizar aqui. Atualizei aqui, galera. Então, esses são os números que a gente vai trabalhar e eu quero fazer um filtro também desses números. Então, eu vou fazer o seguinte, galera. Aqui eu vou receber números novamente, vai receber array filter. É quase a mesma estrutura que a gente implementou ali. O que vai mudar é que a gente vai trocar de funções anônimas para Arrow Functions. Então aqui a gente vai receber os números também, vão ser filtrados corretamente. Só que aqui, galera, a gente vai passar uma Arrow Function como segundo parâmetro aqui. E para definir ela, galera, o que a gente precisa? Trocar aquela definição que a gente chamou de function direto. Aqui em cima tem até um exemplo de function. A gente vai trocar para fn. Beleza? fn... abre e fecha parênteses aqui, e aqui a gente pode passar os valores, os argumentos, na verdade, que serão passados para essa função. Dentro do array filter, ele pede que a gente passe um argumento, eu vou chamar de item também, tá? Da mesma forma que a gente chamou lá em cima. Agora, galera, eu coloco aqui a indicação da arrow function, que é um igual e o sinal de maior, e aqui depois desse sinal aqui, galera, já estamos dentro desse escopo aqui, né, desse escopo aqui da função. E tudo que eu colocar aqui, ele já está dentro de um return, que eu não preciso escrever return aqui, mas o que eu escrever aqui dentro, ele já vai retornar aqui pra gente. Então agora, se eu quero filtrar aqui somente os múltiplos, eu posso colocar aquela mesma conta. Então eu vou colocar item, %10 aqui, por exemplo, né, igual a 0. Caso essa conta aqui der um número, o resto dessa divisão, na verdade, der um número igual a 0, ele vai retornar true para a gente. Se retornar true, continua filtrado. Se retornar false, ele sai desse filtro. Então, vamos testar agora, né, galera? Então, deixa eu colocar aqui esse printr do exemplo. Essa função aqui, ela está executando exatamente o que a gente fez aqui em cima. A diferença é que aqui em cima ele está usando a variável múltiplo, mas é o item dividido por este múltiplo. O resto dessa divisão a gente está comparando. É exatamente a mesma coisa. Tá? Então vamos executar agora. Agora ele está com múltiplo de 10, vamos ver. Temos 3 aqui com múltiplo de 10. Se a gente comparar lá com o primeiro resultado, múltiplo de 10 também. E temos os 3 aqui. Então, galera, já funcionou. A gente já conseguiu implementar e já deu para ver que a implementação é um pouco mais simplificada. E ela precisa de bem menos código aqui, né, galera, para funcionar, né, para a gente implementar ela. E eu também posso transformar ela numa variável. Então, eu posso recortar ela daqui, criar uma variável chamada filtrar aqui também, né? E eu vou colocar filtrar igual
a essa função aqui. E galera, se eu atualizar, ele continua funcionando. Aqui, galera, uma das coisas mais legais que a Arrow Function tem é que ela tem acesso ao escopo externo. Então, se eu colocar a variável múltiplo aqui, criar ela aqui fora, igual a 5, por exemplo, e executar, eu tenho aqui a atualização do meu método seguindo esse múltiplo. Então, vamos atualizar. Olha que legal, galera. Não precisei declarar que esse cara precisava estar dentro da função. Ela já possui o escopo aberto e consegue acessar esse cara que está no pai, né? no escopo pai dessa função. Então, essa é uma das coisas mais legais, porque você consegue fazer uma implementação bem mais simples e utilizar o escopo externo dentro dessa implementação. E da mesma forma que as funções anônimas, galera, a gente também consegue colocar ela dentro de arrays, colocar ela em retorno de funções. Então, vamos fazer esses exemplos aqui também para comparar aqui as implementações das Arrow Functions com as funções anônimas aqui que a gente implementou ali em cima, beleza? Então agora vamos para o exemplo de número 6, galera, e vamos implementar aqui uma função aqui dentro, aliás, várias funções dentro de array também, né? Da mesma forma que a gente implementou aqui em cima esse functions aqui. Então vamos fazer o seguinte, galera, vou colocar aqui uma variável chamada Arrow Functions, que vai receber um array, e dentro desse array a gente vai passar alguns índices que vão receber Arrow Functions, beleza? O primeiro deles eu vou colocar como números, beleza? Vai ser o primeiro índice que vai retornar somente os números dessa minha string, né? Eu vou passar uma string para ela e vai retornar somente os números dessa string. Então vamos colocar fn, eu passo aqui os parênteses aqui para definir que é uma função anônima, né? Fn os parênteses. Aqui dentro eu vou colocar um texto, né? Que vai ser uma string que eu vou receber. Passo a definição de Arrow Function aqui com o igual e sinal de maior. E agora eu vou retornar um preg replace. Esse preg replace aqui ele trabalha com expressões regulares, então eu vou colocar uma expressão aqui para substituir tudo que não for número. Então, contra barra D maiúsculo, beleza? Aqui tudo que não for número ele vai substituir por nada. E aqui eu passo o meu texto. Beleza? Já temos o primeiro índice aqui feito. Vamos testar ele, galera, para ver se está funcionando. E a gente segue para os próximos exemplos. Então, vou colocar aqui um print aqui da execução, pego o Arrow Functions aqui e coloco aqui. Seguindo aquele outro exemplo, passo o índice aqui, que vai ser números, né? Se eu executar agora, ele coloca a closure aqui para mim, deixa eu executar. Ele colocou a closure aqui, né? E aqui, galera, eu vou colocar depois dela o sinal aqui de parênteses, né? O sinal de execução de uma função e passo um texto aqui, vou colocar wdev 2022. Dessa forma, ele tem que retornar apenas o 2022 para a gente. Vamos ver? Trouxe somente 2022, galera. Então, trouxe aqui somente os números dessa minha string. E, galera, vamos colocar alguns outros exemplos aqui para manipulação desses textos. Deixa eu duplicar aqui e colocar maiúsculas. Maiúsculas. Então, tudo que não for letras maiúsculas, ele tem que substituir por nada e retornar somente o texto em letras maiúsculas para a gente. Nesse nosso exemplo, ele deveria retornar apenas wdev aqui. Tá? Então, aqui, maiúsculas. Agora, aqui dentro, a gente vai colocar um grupo aqui de A maiúsculo, hífen Z, então aqui eu criei um grupo, então tudo que não for eu coloco aqui um sinal de acento circunflexo, tudo que não for ele vai substituir por zero aqui, por nada pra gente na verdade, eu vou copiar esse cara aqui e troco aqui para maiúsculos, vamos ver? Trouxe apenas o wdev, galera, e agora dá pra gente colocar minúsculas também, então vamos colocar minúsculas aqui, a diferença é que a gente vai trocar de A a Z aqui em minúsculo, e vamos colocar aqui como minúsculas. Minúsculas, e aqui embaixo a gente vai colocar o mesmo exemplo aqui, minúsculas. E nesse exemplo, galera, ele não pode trazer nada pra gente, porque não tem nenhuma letra minúscula aqui. Se eu executar, trouxe vazio, galera. Se eu coloco aqui, por exemplo, dev minúsculo, ele vai retornar somente o dev. Deu certo, galera. Então, dessa forma, a gente também fez a execução aqui dentro de um array, colocando as Arrow Functions aqui dentro do array. E para finalizar, galera, a gente também consegue fazer dentro de funções dessa forma, galera. A gente consegue fazer essa execução dessa forma aqui. Então, galera, vamos fazer o seguinte, vamos fazer nosso exemplo de número 7 aqui. Exemplo de número 7. E vamos criar aqui uma função que vai retornar Arrow Functions para a gente. Então, a gente pode colocar aqui uma função chamada function getArrowFunctions. Eu passo o tipo para ela da mesma forma que a gente passou para outra lá. Eu vou criar aqui um switch aqui que vai receber o tipo e dentro dele eu coloco os cases aqui. Beleza? Vamos fazer esse exemplo aqui dos números maiúsculos e minúsculos, galera? Então vamos colocar aqui números, ele vai retornar para a gente essa arrow function aqui.
Beleza? Então aqui dentro eu estou dentro de um switch, então eu preciso dar um return aqui. Beleza? Coloco o return aqui dentro. Vou copiar aqui e vou colar para a gente colocar aqui as maiúsculas. Maiúsculas. Beleza? Vou pegar outra arrow function aqui que está trocando para maiúsculas. Aqui eu preciso colocar o ponto e vírgula. Beleza? Vou duplicar agora para minúsculas. E aí já troco aqui também para AZ minúsculo aqui. Beleza? Já tenho esses três aqui prontos e eu posso executar agora essa atualização. Deixa eu copiar esses três exemplos aqui. E vou trocar aqui para minha função, para getArrowFunctions. Então, getArrowFunctions, passo números aqui, ele vai retornar uma para a gente. Se eu colocar aqui com maiúsculas e se eu colocar com minúsculas, ele também vai funcionar. Então, maiúsculas e minúsculas. Vamos executar para ver se o exemplo 7 vai imprimir o mesmo retorno, executando aqui, 2022, wdev e dev apenas. Então esse exemplo também funcionou. E galera, para a gente finalizar o vídeo de hoje, tem a dica de quando utilizar cada uma delas, né? Tanto arrow functions quanto funções anônimas, elas têm as suas particularidades, mas as duas são utilizadas para criar funções que não precisam ser definidas no escopo mais global, que você vai utilizar em mais lugares do seu projeto. Mas se você tiver uma implementação que ela é extremamente simples, que é apenas uma formatação de dados ou algo que você consiga escrever realmente em uma linha e já possa retornar esse valor, a arrow function é a melhor solução, porque ela tem uma implementação menor e você tem aí uma complexidade de manutenção bem menor dentro do seu projeto. Já se você tiver uma implementação um pouco mais complexa, que não dê para escrever realmente ali só a execução do retorno daquela função, então você precisa realmente de uma função anônima dentro do projeto. É isso aí, galera, espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, já sabe, né? Deixa um like no vídeo e um comentário falando o que achou desse conteúdo. Galera, tem um montão de novidades vindo por aí e uma delas é que logo logo sai a loja do WDev com produtos personalizados feitos com carinho pra vocês. Então segue a gente nas redes sociais para não perder nenhuma novidade do canal, porque eu tenho certeza que você não quer ficar de fora da promoção de lançamento da loja. E claro, se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva. Tem vídeo novo toda semana e eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E se ainda não viu os últimos vídeos que saíram no canal, saíram conteúdos muito bacanas e você não pode perder. Vou deixar os links aqui para você assistir. Por hoje é isso, eu vou ficando por aqui, então até o próximo vídeo.